Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos falar com Deus. Vamos começar mais uma edição do programa Palavra Profética e, é claro, nessa manhã estamos aqui na dependência do Senhor em mais um dia de campanha. Mais um dia de campanha na presença do nosso Deus, buscando a sua presença, tentando nos revestir do seu poder, nos encher da sua graça, da sua soberania, da sua bondade, da sua misericórdia, para que Ele nos eleve debaixo da sua unção e nos proteja, é claro, dos ataques do mal, que de tão perto tem nos assediado, nos insultado, né, para tirar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Afinal de contas, ele é um ladrão, né? A Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. E existem momentos da nossa vida que nos sentimos totalmente assaltados pelos levantes do mal, mas nós temos um Deus que tem sido para nós socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus hoje, que o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Salmos, capítulo de número 137, que diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Essa palavra é muito forte, querido. Escute, vou dizer mais uma vez: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Essa palavra literalmente fala de um povo que estava lembrando ou trazendo à lembrança as amargas crises e lutas que eles vivenciaram durante o período de cativeiro, né? Judá tinha se desviado de Deus naquele período e, por ocasião das suas escolhas erradas, eles se tornaram literalmente escravos na mão de reis terríveis, como Acais e Manassés. A Bíblia fala que o povo literalmente pagou um preço terrível. A sentença que lhes sobreveio foi tão cruel, tão terrível, que aquele povo literalmente parou de cantar. Eles pararam de cantar e naquela ocasião que esse salmo foi escrito, foi literalmente uma forma de falar a dor que era tamanha no coração deles, que eles já não conseguiam mais levantar os olhos ao céu e declarar nenhum tipo de música que pudesse, naquele momento, trazer ao coração deles conforto, devido ao grande desconforto que eles estavam vivendo. Um escritor famoso escreveu que as antigas bênçãos, elas não são, escuta essa, as antigas bênçãos, aquilo que você recebeu do passado de vitória, elas não são suficientes para a nossa vida atual. E nem as antigas mágoas, elas jamais poderão estragar o teu presente. Elas podem, literalmente, se você valorizá-las. Mas no contexto dessa afirmação desse escritor, ele estava querendo dizer que como as bênçãos do passado, elas não vão servir para alegrar a tua vida hoje, como também as mágoas antigas, elas podem estragar o seu presente se você as colocar como verdadeiro Senhor, como foco e centro da tua vida. A Bíblia conta que nessa ocasião, literalmente, a cidade de Jerusalém estava totalmente depreciativa, saqueada, destruída devido à luta que eles estavam passando naquele momento de cativeiro. Nabucodonosor sentiu a cidade e literalmente avançou contra aquele povo, destruindo a sua alegria, acabando a moral e a espiritualidade daquele povo, levando eles esmagados ao fio da espada para a Babilônia. E a Bíblia conta que diante daquela situação, a luta, o cerco foi tão doloroso que os jovens foram destruídos à espada, as crianças eram destruídas a pedradas, as moças, todas elas eram forçadas à sexualidade. O estupro era quem comandava lá, né? Então, morrer naquele momento na espada era a melhor coisa que poderia acontecer. Literalmente, não teria coisa melhor senão ser destruídos logo na espada, ter que viver aquela situação. E muitos eram encurralados, levados pelos edomitas para dentro das cavernas, eles morriam lá, era de fome. Você tem noção do que é viver uma situação dessa? Pois é, foram 70 anos de luta. E diante daquela situação, a Bíblia conta que, nesse Salmo 137, que eles estavam ali fazendo uma introspecção, estavam fazendo uma volta ao passado, relembrando aquela amarga dor, relembrando aquela amarga luta. E, literalmente, eles estavam sofrendo a mesma dor daquele período, porque não tem como você não voltar ao passado, relembrar um momento do ápice da tua crise e não fechar o seu coração, não azedar a sua mente, não atribular a sua alma. E é isso que eu quero, em nome de Jesus, convocar você.
porque essa é uma convocação que eu faço para a minha alma todos os dias. Sai daí, isso daí não é o teu lugar não, vem pra cá. Por isso que em uma determinada situação eu estava na minha casa e Deus me deu essa música. Acima da tribulação, acima da desilusão, é onde eu escolho andar, porque Cristo já tem me dado um coração transformado, jamais recuarei. Eu sou escolhido, mudanças virão e eu já estou aqui abençoado. E é isso que eu quero convocar você, que independente do cativeiro, do aperto, da opressão, da dor, do luto, do prejuízo, da afronta, da enfermidade, dos revés, em nome de Jesus, não permita com que essa adversidade seja Senhor da tua vida. Deus, o Senhor, Ele vai fazer algo novo. Ontem à noite eu fui dormir, já era muito tarde, mas naquele momento eu levantei os meus olhos ao céu e disse, Deus, a minha vitória não chegou ainda hoje, mas eu estou aguardando para amanhã. E hoje eu vou fazer do mesmo jeito até que o Senhor arrebente esse cativeiro e mande a minha vitória. Eu não vou ceder. E é isso que eu quero que você faça, em nome de Jesus. Se você nessa manhã acordou que nem o salmista, às margens do rio da Babilônia, na condicionante emocional, e você literalmente só consegue enxergar dificuldade e luta, nesta manhã eu quero arrancar você deste lugar e levar você para uma esfera diferenciada, lugar onde o Senhor nos prometeu vitória, lugar onde o Senhor nos prometeu livramento, lugar onde Deus nos prometeu renovo. Nesta manhã você precisa crer e tomar posse que você tem a marca da promessa. Se nada está dando certo, se as portas estão fechadas, isso não significa dizer que Deus esqueceu de você e que literalmente você está aí na lista do fracassado, de maneira alguma. Nessa manhã nós contemplaremos a poderosa mão de Deus agindo em favor da nossa vida e nos condicionando agora para uma direção nova. Deus está preparando aí um novo tempo para a minha vida e para a sua, e é por isso que eu não posso permitir com que você baixe a sua cabeça. Não, querido, de maneira alguma. Nesta manhã nós iremos levantar a nossa cabeça e nós contemplaremos o nosso Deus de forma tremenda e poderosa, preparando o cenário da terra para nos levar em nome de Jesus até o pódio da nossa vitória. Deus nos chamou sim para sermos, por meio da nossa fé em Deus, é muito mais do que vencedor. Se você perdeu ontem, fracassou até agora, isso não significa dizer que Deus, o Senhor, não pelejará mais por você. Algumas lutas que passamos, algumas pelejas que nós enfrentamos, Deus, o Senhor, assim permite para mostrar a nossa estrutura falível, para nos permitir contemplar que verdadeiramente nessa terra ninguém só ganha. A gente às vezes em nome do ganho de amanhã, a gente perde hoje algumas batalhas, mas isso não nos chama de derrotados, nem de miseráveis, nem de perdedor, porque o maior vencedor é aquele que consegue enxergar na sua luta, na sua perda, uma oportunidade de retomar em nome de Jesus essa obra que está parada e dar início para a nova trajetória de triunfo que Deus tem para a nossa vida. Então, nessa manhã, não permita com que o desânimo venha ser Senhor na tua vida. Não permita com que o pessimismo domine você diante dessa situação. De maneira alguma. Nesta manhã, você vai crer que quando Deus, o Senhor, permite as coisas se complicarem, é porque literalmente Ele, de forma tremenda e poderosa, está por nos revelar, está por fazer um grande milagre, aquilo que nós nunca outrora havíamos pensado, aquilo que nunca outrora nós havíamos vivido. É por isso que eu quero, em nome de Jesus, encorajar você nesta batalha, a se levantar na presença do Senhor, arregaçar as mangas e, se necessário for, se preciso for, nós iremos recomeçar. Não se deixe, em nome de Jesus, abater, porque você vai ter que recomeçar algo que ao longo dos anos você já vinha trabalhando. É fato que diante de uma luta, de uma perda, diante de uma adversidade, não há esse ser humano que fica aí morrendo de achar graça. Ai, que coisa boa. Não, mas se edificar em nome de Jesus, chorando pelos cantos de parede, atribulado, em nome de Jesus, nessa manhã você vai se levantar. E Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele preencherá o nosso vazio, Ele nos levantará em meio aos nossos esgotamentos e nós contemplaremos literalmente que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos fazer, em nome de Jesus, cantar mesmo em meio à crise. A Bíblia vai falar, aleluia, que em meio ao desânimo, em meio às perdas terríveis da vida, o patriarca Jó, ele se levantou e ele cantou: o Senhor deu, o Senhor tomou, glorificado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero que você, em nome de Jesus, coloque no seu coração como um verdadeiro divisor de águas, independente do contexto que nós venhamos estar inseridos. A igreja do Senhor, ela tem que aprender a cantar nos dias negros, nos dias tribulados, nos dias
dias nublados, porque verdadeiramente a nossa fé não pode se condicionar àquilo que os nossos olhos veem. Em nome de Jesus, Deus nessa manhã, Ele vai restituir os prejuízos, Ele vai te levantar em meio a essa agonia e Ele vai mostrar para você que uma vez que colocarmos nele a nossa confiança, a nossa fé não vai naufragar. Segundo Timóteo 1:7 fala, porque Deus, o Senhor, não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de vitória, um espírito ousado, um espírito forte, para que venhamos vencer em meio a esses vendavais que se levante contra a minha vida e contra a tua vida. Querido, não se esqueça, Deus, o Senhor, te selou e colocou em ti a marca da promessa. É por isso que nesta manhã nós estamos aqui aguardando no Senhor, esperando no Senhor. O dia do nosso triunfo virá, meu irmão, e eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor fará valer na minha vida e na tua aquilo que Ele nos tem falado. É por isso que nessa manhã você não vai desistir. Ainda que ninguém olhe para ti, seja você o seu próprio fã. Ainda que ninguém acredite, você vai crer e você vai ver as mudanças chegarem. Por isso, em nome de Jesus, traga a sua memória só o que pode alimentar a sua esperança. Nessa manhã você vai acreditar, em nome de Jesus, que a justiça do Senhor literalmente nos faz caminhar nos lugares mais altos. Lembre-se, Ele te deu pés de costas. Não permita com que aquilo que te dizem influencie você e destrua seu lar. Não permita com aquilo que você ouve, que aquilo que você ouve venha destruir a tua família. Literalmente, muitos daqueles que estão em nossa volta são utilizados pelo próprio maligno para encher o nosso coração e nós literalmente azucrinar quem está do nosso lado. É para isso que o diabo presta, para trazer destruição, para trazer tribulação, para trazer divisão dentro da nossa própria família e, por que não dizer, dentro do nosso próprio eu. Ficamos divididos entre crer e entre duvidar. Ficamos divididos em acreditar e em perseverar. E nessa manhã você não vai permitir com que os ataques do mal que veio para assaltar a tua fé venha influenciá-lo ao ponto, aleluia, de ser você o próprio meio que ele se utilizará para destruir e para quebrar o que já vem, aleluia, ao longo desses anos se arrastando. Deus vai usar você, minha querida. Deus vai usar você, meu querido, de uma forma tremenda, e agora é uma questão de honra para levantar aquilo que fracassou, aquilo que caiu, aquilo que já não está mais de pé. Deus, o Senhor, se utilizará para fazer uma grande obra na sua vida. Se porventura alguém fez isso com o objetivo, literalmente, de destruir a sua casa, de destruir você, eles se esqueceram que o Deus que intervém e que age em meio às nossas lutas, Ele ainda está de pé, Ele vive, Ele conhece a nossa necessidade e Ele sabe literalmente a forma mais eficaz de agir em meio às nossas tribulações. Então não tenha você uma visão fatalista do futuro. Mas não vai dar mais certo, mas não tem mais jeito, mas eu não vou. Vai dar certo, tem jeito e vamos conseguir, porque literalmente nós não estamos lutando sozinhos. Eu tenho vivido dias de conturbações, dias de luta. Minha vida tem sido marcada por grandes lutas. Deus sabe do que eu estou falando. Mas eu, literalmente, a cada manhã, eu tenho a oportunidade de me levantar e de aguardar o meu milagre, porque aquele que me fez promessa, literalmente é fiel para me exaltar. É por isso que eu estou aqui, meu querido, em nome de Jesus, para me utilizar da palavra de Deus e restaurar a tua esperança. Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele vai chegar na hora certa e realizar tudo aquilo que Ele nos tem falado. Deus está nessa manhã quebrando os laços, as armadilhas do mal que foram constituídas contra você para lhe manter, aleluia, nesse limite, nesse atoleiro, nesse sufoco, nessa opressão, nessa pressão que você está atolado. Deus vai entrar em nome de Jesus com providência. E no momento mais crucial, mais cruel da tua vida, pode ter certeza, a poderosa mão de Deus vai te buscar e o nome do Senhor vai ser glorificado. No capítulo de número 38, aleluia, do livro de Jeremias, a gente vai encontrar ali uma situação onde o profeta, por falar a verdade, meu querido, ele falou a verdade, ele incitou muita fúria no coração
situação dos reis. E eles se levantaram naquela situação, os reis daquele momento, e lançaram o profeta dentro de um calabouço. Queridos, eles lançaram o profeta no calabouço para ele literalmente não ficar só na lama, não, atolado na lama, como diz o versículo de número 6. Eles literalmente queriam que ele morresse lá de fome. Queriam que ele morresse lá aos poucos. Sabe aquela forma mais cruel de judiar? Pois é, eles queriam literalmente que ele morresse lá de fome, de derrota, naquele lugar sombrio e tenebroso. Mas a Bíblia fala que quando Deus tem uma obra na vida do homem, ele vai buscar no calabouço mais sujo, ele vai buscar no calabouço mais terrível, nos lugares onde você é mais maltratado. Deus entra com a providência e contraria a fúria daquele que te colocou nessa situação. Satanás, ele vai comer tampado, pode ter certeza. Nesta manhã, de comandagaxaramanto fácia, Deus vai mover as águas, e aqueles que te lançaram nesse calabouço, eles vão ficar envergonhados, porque contemplarão o Todo-Poderoso, o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, levantando-se do seu trono e se opondo contra o teu inimigo para dar vitória profeta na terra. Nesta manhã, querida, em nome de Jesus, creia, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. No capítulo 39 do mesmo livro, no versículo de número 15, a Bíblia fala que o próprio Deus, aleluia, ele mandou uma palavra, vai até a ele, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, o mal que fizeram para o meu servo, eu, Senhor, devolverei, e a ti eu livrarei, diz o Senhor, e não entregarei na mão daqueles que se levantaram contra ti. Oh glória, porque certamente te salvarei, e tu não cairás espada, diz o Senhor, confirmando a palavra que ele era Deus na vida de Jeremias. Ei, se você pensa que Deus se esqueceu de você, que besteira é essa? Que história é essa? Você se esqueceu que você serve a um Deus onipresente, que ele está em todo lugar, em todo tempo, ele vê tudo e vê todas as coisas? Pois é, nesta manhã ele está aqui a colar, ele vai ali e além, ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo, os procedimentos e motivações que estão nos corações. Que história é essa? Se você pensa que Deus não conhece, ele vê tudo. Xagamanagaçóbia. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe tudo, predestina tudo, e ele faz como ele quer. Se você pensa que ele se esqueceu de você e que alguém vai fazer esse judeamento contigo e vai ficar não vai não, meu filho, não vai mesmo, não vai mesmo. Ele mandou buscar Jeremias e disse: eu não me esqueço de ti, pode ter certeza que eu, Senhor, estou contigo nesse negócio e não abro. Ei, Deus nessa manhã está contigo e ele não abre, ele vai fazer algo tremendo na tua vida e vai definir. Nesta manhã Deus vai definir, persevere, a vitória chegará. Deus nessa manhã, ele tomará as rédeas da minha vida e da tua, na sua mão de poder. Lembre-se o que está escrito. O salmista foi muito feliz quando declarou que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus está preparando uma surpresa para o amanhecer da tua vida. Deus está preparando algo novo em meio a esse momento de violência, abuso, droga, maltrato, abandono, de devassidão dentro da tua casa. Não se preocupe não, que Deus, o Senhor, vai pegar a gente pelas orelhas. Eita, de cá, surian, de que menevácia. Deus vai pegar a gente pelos gogó, vai pegar a gente pelos colarinhos e vai mostrar. Você tá mexendo com Jeremias? Você tá mexendo com esse chorão aí? Pois é, pois ele não é cachorro sem dono não. Ele tem suportado, ela tem vivido dias negros por causa dos desafios, por causa da afronta, por causa dos seus insultos. E eu, Senhor, tenho algo planejado para ele e para ela, para que eles experimentem. Aleluia! Os sonhos e os projetos especiais que eu tenho para eles preparado. Ei, meu filho, tu não é bastardo não, tu é filho do homem. Nesta manhã, se você tem dito: pastora Ivna, o meu karma é sofrer, eu acho que você está no lugar errado. Você está, aleluia, do lado errado. O karma do crente é ser feliz e vitorioso, sim, posso até passar por luta e por prova, mas eu creio, aleluia, que o Senhor, o Deus da fonte da alegria, virá o amanhecer da minha vida, e aqueles que me humilharam, eles ficarão, é claro, com certeza envergonhados diante daquilo que o meu Deus está preparando para a minha vida e para você. Deus vai preparar sim um novo tempo, você vai refazer, recomeçar. Acredite, o Espírito Santo de Deus, Nádio Cavassóbia, está quebrando agora as cadeias do mal contra a tua vida. Aquilo que te atrapalha, caído por terra, aquilo que se levanta para te destruir, Deus vai neutralizar. Nessa manhã, sinta a poderosa mão de Deus invadindo a tua casa agora.
aleluia, expulsando a presença dos demônios na tua vida, aqueles que se levantaram para te enfrentar, para te atribular, para te angustiar. Deus, o Senhor, manda dizer: não te preocupa, porque eu vou ter com eles. Nesta manhã, não tenha dúvida, o que você vai fazer que nem eu não desistir. Já dizia um sábio, Martin Luther King, ele disse: se não der para correr, ande, se não der para andar, se arraste, se não der para se arrastar, grite, se não der para gritar, ore, clame, murmure, sussurre, aleluia, te humilha debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo certo, Ele te exaltará. O que eu e você não podemos fazer, querida, é engessar, é calar, é parar, é remoer, é voltar atrás. Isso vai atrapalhar, é claro, e muito no curso do nosso avançamento. Foi isso, aleluia, que o salmista disse lá no capítulo de número 137, quando ele estava lá atribulado, olhando para trás. Naquele mesmo momento o Senhor disse: o quê? Tu vai desistir? Tu se esqueceu que eu sou Deus? Não pare, não se distraia. Continue clamando. Eu tenho uma nova perspectiva para a tua vida. Não podemos fazer isso, querida. É isso que o diabo quer: nos parar, nos paralisar, para que nos faça olhar para trás. Nós iremos viver que nem os que sonham, e a nossa boca vai se encher de riso e a nossa língua de cântico. O Senhor restaurará em nome de Jesus a nossa sorte, e aquilo que é ameaça cairá por terra. Deus neutralizará todo mal contra mim e a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Então, em nome de Jesus, pode ter certeza, Deus vai operar um milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Deus virá em resposta da minha vida e da tua, e o nome dele vai ser glorificado. Ele diz: não temas, servo meu, não te espante. Porventura tu se esqueceu que eu sou Deus que livra, que sou eu Deus que trago de terras longínquas para fazer descansar, aleluia, dentro daquilo que eu preparei como um projeto de livramento e sossego para a tua alma? Não sabes tu que eu, o Senhor, tenho contemplado, aleluia, aquilo que tem atemorizado a tua alma e atribulado o teu coração, tirado o sossego da tua paz? Eu, Senhor, tenho contemplado, e eu sou aquele que defende a tua causa. Sou eu o provedor, o livrador, o Senhor da tua vida. Sou eu, Senhor, que conheço, aleluia, e tenho sondado os gritos da tua alma. A tua alma tem sido, aleluia, quebrantada. Tu tem passado por dias dificultosos, mas eu tenho sido contigo. Tenho eu te ajudado, tenho eu te fortalecido, tenho eu te acompanhado durante toda essa saga de luta que tu tem enfrentado. E digo, pois, para ti, não se preocupe não, porque eu, Senhor, sou contigo. Acabarei sim esse cativeiro, porque tenho me apiedado da tua vida. Edificarei os lugares outrora atrapalhados, atribulados, e edificarei, pois, aleluia, o teu coração, para que tu saiba que é dele que sai o maior e o mais perfeito louvor. Deus, nessa manhã, de forma tremenda e poderosa, meu querido, ele vai tanger toda tormenta, todo atribulamento, e ele vai preparar um tempo de paz, aleluia. Ele vai trazer descanso para a nossa alma, e nós contemplaremos a nossa vida edificada, transformada, adornada, provida, suprida, erguida por aquele que é todo poderoso e jamais nos desampara. Por isso, em nome de Jesus, continua na dependência do nosso Deus, porque de forma tremenda, ordeira e poderosa, ele fará algo grandioso na nossa vida, e nós vamos voltar a sonhar. Talvez você diga: pastora Ivna, me faltou sonhos, eu não tenho mais esperança para esperar. A tragédia foi tão grande na minha vida que, literalmente, a única coisa que eu consigo me adaptar e fazer é me tornar que nem, aleluia, o povo de Deus. Me acomodar às beiras da margem do rio da Babilônia, esperando aí um possível suicídio cotidiano, esperar a morte chegar, como diz aí uma música, né? Mas essa manhã, se você está assim tão desanimado, querido, não deixe com que esse mal venha neutralizar a tua vida. Se você está apático, sem vida, sem graça, nesta manhã, lembre-se das promessas do Senhor, que Deus, o Senhor, é todo poderoso, e Ele pode, Ele faz. Eu quero que você se lembre agora, em nome de Jesus, da marca de vencedor que você tem, do DNA de vencedor que você tem, e não desista de cantar pela falta de motivos que você julga necessário para a sua caminhada. Cante, cante. Não entregue-se, não pendure a sua chuteira. Você nem sabe o que Deus está preparando até para o final desse dia. Ele pode te preparar uma grande surpresa. Eu estou caminhando assim, esperando algo de Deus diariamente. E todos os dias esse é o meu motivo
para me levantar, para tomar banho, para me alimentar, para ir na academia, quando dá, né? Porque eu não tenho muito tempo para isso. Esperar a intervenção de Deus na minha vida, aleluia, para que aquele futuro que Ele me prometeu de vitória, Ele chegue. E eu esteja pronta, aleluia, bonita, bela, para receber esse futuro tão maravilhoso que Ele me tem prometido. É assim que você vai fazer também, viu? Para de ficar aí só se acabando de comer, engordando, ficando feia, que não consegue nem se ver no espelho. Porque aquilo que você vê nega aquilo que você literalmente é. Então, em nome de Jesus, se levante, vá caminhar, vá orar, vá cantar, vá se cuidar. E Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele trata de nos surpreender e nos abençoar, tá bom? Que Deus te abençoe neste dia que se chama hoje e não desiste. Deus, o Senhor, está preparando bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Fica de posse da tua vitória, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros.